Bom dia, guris e gurias. Bom dia. Bom, hoje revisão para a prova, tá? Conceitos básicos de geografia que vocês já devem ter entendido, espero que tenham, porque explico isso desde fevereiro, tá? O que é a geografia, gurizada? Ciência, uma ciência. O que é uma ciência? Ciência é diferente de fé. Fé é acreditar. Ciência é comprovar. Por exemplo, eu tenho amigos que torcem pro Lobinho, que não comem carne, que não gostam de rock and roll, e eu amo estar com eles. Isso é o que vocês podem chamar de Deus. É subjetivo. Não tem como explicar. O cara é totalmente diferente de mim, eu sou amigo dele, eu gosto de estar com ele. Então a ciência não, a ciência é objetiva, exige comprovação. Raiz quadrada de 81? 9, demoraram muito. Tá? Daqui a 1000 anos, raiz quadrada de 81. Dito isto, as ciências que vocês chamam de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, são exatas também, porque tem que comprovar o que se fala. Por isso que eu estou aqui na frente e não nenhum de vocês, porque vocês não têm formação na área de geografia como eu. Cada ciência tem um objeto de estudos. Por exemplo, o futebol. Qual é o objeto que precisa para ter futebol? Bola. Senão fica um bando de maluco no hospício com bola imaginária. Não, tem que ter a bola real. O mundo é material. O mundo não é subjetivo. Rezem para minha prova e não estudem que vocês tiram 0. Então, inteligência é glúteos, cadeira e livro. Tá? Rezar não adianta. A bola é algo real. Em ciência nós analisamos o mundo real. Nós partimos das coisas que já existem para depois produzir o pensamento científico. Não o contrário, não me vem a ideia e eu saio falando por aí. Alguns fazem isso, tá? Chama-se, em filosofia, a corrente pós-moderna. Os caras questionam. Essa vez existe ou não existe, galera? Existe. Um pós-moderno diz pode existir ou não. É um maluco. É um antimaterialidade. Ele nega o concreto. Tá? Eu não trabalho desta forma. Como vocês sabem, eu trabalho a partir do mundo real. Gel quer dizer o quê? Gel. Só gel. Gel terra. Gel quer dizer terra. E grafia quer dizer o quê? Não, silogia. O que é biologia? Biovida. Logia é estudo. Silogia é estudo. Grafia não pode ser estudo. Cisto é azul. Isso aqui também pode ser azul? Então, os conceitos servem para diferenciar coisas. Grafia é descrição. Que não se trabalha mais geografia assim. Antigamente, claro, deve fazer mais de uns 40 anos que nenhum professor de geografia faz mais isto. Vocês nunca nem ouviram falar. Mas havia professores corruptos, porque assim, no momento que eu não dominar meu conteúdo e não souber explicar para vocês, eu estou roubando o dinheiro público dos impostos dos pais de vocês que pagam meu salário, não é? Há uns 40, 50 anos atrás, tinha professor que pegava livro didático, fazia os alunos copiarem do livro didático. Pô, já tá ali, para que copiar de novo? Passavam questionário. Precisavam do livro e ficavam copiando no quadro, copiando e fazendo vocês encher o caderno. Que bom que não é mais assim, tá? Antes a geografia era só uma descrição da Terra. Era uma geografia naturalista. Olha lá.
Provavelmente, alguns professores de geografia ficam 8 meses para explicar formas de relevo. Vamos ver quanto tempo precisam para aprender isso. Acho que em 20 segundos aprendem. Que forma de relevo seria esta? Na qual moramos? Planície. Um pouco mais elevado. Um pouco mais alto é um plano alto, planalto. Bem mais elevado. Montanha, muito bem, Luísa. As pessoas dizem erroneamente quando estão tristes que estão para baixo e depressão. Então, nunca mais esqueçam, planície, planalto, montanha e depressão, só existem essas 4 formas de relevo. Aí alguém pode me dizer, mas a minha professora anterior explicou que tem uma tal de planície, que é aqui, litorânea. Manos e manas, se está do lado do litoral, do mar, é planície litorânea. E Brasília, Distrito Federal, capital deste país, Brasil, fica no Planalto e fica bem no meio do Brasil, centro, então é Planalto Central. Só não existe no Brasil cadeias montanhosas, aprenderam e nunca mais esqueçam, tá? Não pode errar isso. Planície, Planalto, montanha e depressão, não existe no Brasil montanha. Precisa de 8 meses para explicar essa besteira? Não. Viram? Dizia Sartre, um filósofo francês, seguinte: minha educação terminou quando me colocaram na escola. Óbvio, porque não pode ser agradável para vocês estudantes ficarem 8 meses decorando tipos de relevo, que é uma chatice. Vocês têm que aprender e gostar de aprender. Quem aprende não esquece. Quem decora, esquece. Que bom que não existe mais educação desta forma. Tá? De decorebas, de copiar de livro. Continuando. Se o objeto do futebol é a bola, cada ciência tem um objeto de estudos. Porque, diferente desses maridos de aluguéis, que o cara é eletricista, é pintor, é pedreiro, é tudo, quem acha que sabe fazer tudo é porque não aprendeu a fazer nada direito. Eu, por exemplo, há um tempo atrás pensei em mudar de profissão, pensei, eu não sirvo para mais nada, vou ter que continuar lecionando. Não dando aula, porque é meu trabalho, eu vendo baratinho, mas eu vendo. Tá? Eu gosto de receber, mereço receber no final do mês. Quem diz que faz por amor é hippie ou louco. Eu faço pelo salário mesmo. E para ajudar a ver se vocês entram na universidade pública, federal e de altíssima qualidade. Não quero aluno meu em uma esquina. E se vocês prestarem atenção sempre e copiarem o que eu falo, vocês entrarão numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Aprendemos formas de relevo. O objeto de estudos da geografia é o espaço. Quando acabar a nossa aulinha hoje, podemos dizer que a aula ficou na história. Na nossa história, uma história não importante, não estará nos livros daqui a 20 anos, mas a história também. A história também. Daqui a 20, 30 anos vai estar na história o genocídio, a matança de Israel contra os palestinos. Vamos falar que foi um conflito, porque os livros são produzidos por grandes editoras, empregadas dos que matam. E aí vão dizer que foi um conflito. Na verdade, é um genocídio, assassinato em massa
matando crianças, mulheres, pessoas de fome na Palestina. Não é só Israel, com a ajuda de Estados Unidos, Inglaterra, França e todos os países que chamamos do bloco imperialista. Muito bem. A história tem seu objeto de estudos, que é, como vocês muito bem sabem, a cronologia. Logia é estudo e crono, de cromnos, que era o Deus Supremo do tempo. Então tudo ocorre no tempo e no espaço. Disse outro filósofo francês, este mais antigo, Élisée Reclus, no século XVII. Olha que legal. A geografia é a história do espaço, enquanto que a história é a geografia do tempo, ou seja, tudo ocorre no tempo e no espaço. Infelizmente, as autoridades públicas não se dão conta que essas ciências são muito importantes, e aí você tem uma aula por semana ou duas de geografia e de história. O espaço geográfico é assim. O que rola, gurizada, se eu começar a dar soco nesse quadro? Vai quebrar O quê? o quadro. Vai quebrar o quadro, mas vai quebrar a minha mão também. A geografia, a minha mão representa nós, manos e manas. E nós somos quem? Sociedade. A minha mão representa a sociedade, interferindo na natureza. E a natureza interfere na sociedade. Então, o espaço geográfico é a relação dialética. Dialético de quer dizer dois. Entre sociedade e natureza, sempre um interferindo no outro. Isso aqui é natureza. Natureza humanizada, natureza transformada, ou segunda natureza, porque a sociedade, os humanos, transformaram isto em quadro. Pensem numa porta. O que era antes de ser porta? Madeira. O que era antes de ser madeira? Quando era árvore, era espaço natural, intocado pelo ser humano. Beleza? Geografia se resume a meus dois dedos. Sociedade e natureza, muito bem. Porco. Natureza. Couve. Natureza. Maria Luísa. Sociedade. Professor. Sociedade. Tiozão bêbado do churrasco de camiseta do Brasil que faz arminha. Sociedade. Parece natureza, mas é sociedade. Fezes. Natureza. Natureza. Tá? Então, todo humano é sociedade que interfere na natureza, assim como a natureza interfere na sociedade. Por exemplo, se o cara trabalha com agricultura, o pegar a enxada diariamente interfere no seu jeito de falar, nos calos que tem na mão, etc. Tranquilos? E o espaço físico, o que seria, galera? Quando eu sair daqui, se tiverem aula de português, por exemplo, tem espaço geográfico? Não tem espaço geográfico? Tem. Se você só precisa aprender isso, sociedade e natureza, tem sociedade, tem natureza, tem espaço geográfico, independente se a aula for de literatura, de francês, de russo. Entendem? Só que no domingo, tem espaço geográfico aqui na escola? Por que quem não tá? Sociedade não está aí, só tem natureza transformada. O espaço físico é a natureza transformada, a natureza humanizada, sem a presença da sociedade. Tranquilos até agora? Como os senhores e as senhoras muito bem sabem, a Terra tem mais ou menos 3,4 bilhões de anos. Então não sejam arrogantes. Porque se a idade da Terra fosse um dia, nós humanos chegamos no último minuto
e segundo deste dia. Aí, outros professores de geografia de vocês, ecochatos, falam: se teu pai comprar um Fiesta 2005, ele contribui para o aquecimento global. Não usem desodorante, Rexona, tem aerosol, a camada de ozônio vai ficar cheia de buracos. Os ciclos de aquecimento e resfriamento ocorrem a esses 3,4 bilhões de anos. Não há como comprovar que nós tenhamos tanta interferência assim. Me empresta o teu caderno. Ali é o Sol, beleza? Esta é a camada de ozônio. Se não tiver nenhum buraco na camada de ozônio, o que acontece com a vida na Terra? Extinta por quê? Frio demais, impossível para a vida humana. Se não existir camada de ozônio e os raios solares vierem direto na sociedade, o que acontece? Ela esticou o calor. Não existe vida humana por causa do calor. Estão de parabéns, estou muito feliz com vocês hoje. Os buracos na camada de ozônio são necessários para a vida humana na Terra. Tranquilos? A questão é, como vocês muito bem sabem, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. E aí falam que se teu pai e tua mãe comprar um carro, vai estar produzindo aquecimento global. O Brasil tem um monte de petróleo e a senhora ministra Marina Silva acha que não temos que usar. Claro, ela quer que outros usem, países ricos e desenvolvidos como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Aí o cara é pior, ele se sente culpado por ter um carrinho para levar vocês para a escola. Porque ele engole Jornal Nacional e vomita Jornal do Almoço. Ele acredita nessas coisas. Professor, tu é negacionista? Não, eu sou cientista. Não há nada que comprove que nós somos culpados por algum tipo de aquecimento global. São ciclos que sempre existiram e sempre existirão. É um truque dos países ricos. A sociedade estadunidense são 300 milhões de pessoas. Tem mais de 600 milhões de carros. Considerem que lá não se dirige até os 16 anos e os idosos não dirigem mais. Tem mais de 2 carros per capita. Per capita. Do latim per, por, capita, cáspita, cabeça. Por cabeça. Para eles terem tudo, alguém não tem que ter nada. Os recursos da Terra, eles acabam ou não acabam? Óbvio que acabam. Por que é legal ter diamante? Porque os outros não têm. Se todo mundo tivesse Ferrari, o legal seria ter Fusca. Se só algum aqui de todos vocês defecasse, uma foto das fezes de vocês valeria bilhões. O capitalismo funciona assim. Tudo que é raro é caro. Vejam, perdão, aqueles bebês horríveis reborn são caros, porque é uma raridade, só os playboys têm. Precisa ser gênia para vender na Renner ou na C&A? Só que vai uma menina linda, como é teu nome? Alicia, que é uma menina negra, pediu um emprego na Renner, e aí a outra lá tem o cabelo alisado, loiro, olhos verdes ou azuis. Quem consegue um emprego? A loira. Porque no Brasil convencionaram que bonito é esse estereótipo. Pessoa branca, cabelo claro e olhos claros, sendo que a maioria de nós não somos assim. 64% da população brasileira é negra ou parda. Quantos professores negros vocês têm? O de história, né? Só um.
E professor não é uma profissão tão bem remunerada, né? Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos empresários negros vocês conhecem? Quantos juízes do STF são negros? Nenhum. Quantos presidentes da República negros tivemos? Ou vocês são racistas nojentos e acham que a cor da pele interfere na capacidade intelectual da pessoa, ou vocês entendem que de 22 de abril de 1500, quando chega Pedro Álvares Cabral aqui, depois implementam a escravidão neste país, até 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabou com a escravidão, em tese, neste país. Tem influência ou não tem influência? É óbvio que eu tenho mais facilidades por ser branco. Eu sou descendente dos que escravizaram, mas quem é descendente dos que foram escravizados sofre até hoje com preconceito e não chega aos lugares. Não é por causa da cor da pele, é porque é descendente de analfabetos. A princesa Isabel um dia acordou e pensou: a escravidão é errada, somos todos seres humanos, o negro não é mais mercadoria. Não! Nos quilombos, que eram os locais onde os negros fugiam, eles treinavam capoeira, que hoje chamamos de uma dança, de um jogo. Se joga capoeira, não se luta capoeira. Mas os negros usavam para matar os senhores da Casa Grande. Aí a princesa Isabel disse: a maioria são negros, vão tomar o poder, antes disto vamos terminar com a escravidão. Truque! Criaram um troço chamado Lei de Terras. Em 1850, já sabendo que iriam ter que acabar com a escravidão em seguida, que dizia o seguinte: só pode adquirir terras no Brasil perante dinheiro, compra. O que o negro recebia na escravidão? Chibata no lombo. Logo, esse é o truque. Antes as terras eram doadas pelo rei de Portugal. O Brasil foi dividido em 15 pedaços, capitanias hereditárias, como aprenderam história, imagino, para 12 donatários, 12 pessoas. Sabem hoje em 2025 quantas pessoas controlam todo o território, todo o campo brasileiro? 13 famílias, não mudou nada. De 1538, quando se fizeram as capitanias hereditárias, até hoje, 8 de agosto de 2025, quando venho explicar isto. Por que as coisas não mudam? Porque o Tim Maia falou uma coisa. Já ouviram falar no Tim Maia? Cantor maravilhoso, escutem em casa, menos funk, sertanejo e mais MPB. Ele disse: o Brasil tem 3 problemas: prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes e pobre é de direita. Nenhum de nós temos nenhum balde para plantar uma alface, mas nós odiamos o movimento do Sem Terra, MST, porque a Globo nos manda odiar. Se nós não temos terra, por que nós vamos ficar do lado das 13 famílias que têm terra? Nós temos que ficar do lado dos que não têm terra. Por quê? Se eu cobrar R$100 para vocês respirarem o mesmo ar que eu, vocês pagam? Por que não? Por que não pagam para respirar o meu ar? Não é meu, porque está na natureza. Parem com isso de terra, a geografia é meio louca, né? 73% é água e chama-se planeta Terra. Bom, está na natureza, por isso vocês não pagam, correto? Se cobrarem por cada mergulho na Praia do Cassino, no Oceano Atlântico, R$1.000, vocês pagam? Não, porque o mar está na... O ar está na natureza, então ninguém pode pagar, deveria pagar pelo ar, né? O mar está na natureza, ninguém deveria pagar pelo mar. Por que vocês aceitam pagar por terras?
Por que cada um não tem um pedaço de terra? A terra não está na natureza? Ou vocês são incoerentes e começam a pagar pelo ar ou pelo mar, ou vocês passam a defender, enquanto sociedade, que a natureza a todos nós pertence, que não é possível que 1% da população tenha mais grana que nós 99% juntos. Aí o tiozão bêbado do churrasco, da camiseta da CBF, ele ganha 1.500 pila por mês, 1.543, acho que está o salário mínimo. Ele diz, eu sou capitalista humano. Capitalista é o velho da van. Um capitalista bronco ainda, porque se eu tivesse a grana dele, eu usaria terno Armani, marinho, preto, cinza, com aquelas roupas ridículas, verde e amarela que ele usa, tá? Isso é um capitalista. Quem não trabalha, explora o trabalho dos outros. O médico é um capitalista? Não. Em economia política, capital é caro. Capitalismo. Porque se o médico ele ganha bem, pode ser rico sem ser capitalista. Mas se ele parar de trabalhar, ele morre de fome. Então ele executa um trabalho. Ele não explora o trabalho dos outros. Ganhe pouco ou ganhe muito. Imagine o Neymar no PSG, se ele nunca tivesse comprado uma empresa, ele ganhava 4 milhões por mês, quebrou a perna. O que acontece com o Neymar em meses ou anos? Fica pobre, mal sabe ler, mal sabe escrever. Pode ir ao banheiro. Mal sabe ler, mal sabe escrever. O que acontece com o dono do PSG, Paris Saint-Germain? Nada, porque ele não joga. O capitalista é que detém o capital, não trabalha. O que eu recebo no final do mês, os pais de vocês, é salário, é dinheiro. Dinheiro não é capital. Quem trabalha recebe dinheiro. Quem explora o trabalho dos outros tem capital. Esses são os capitalistas. De acordo com o último censo do IBGE de 2022, que deveria ter acontecido em 2020, atrasou por causa da pandemia, tem apenas um rico em Pelotas, um capitalista em Pelotas. Em Rio Grande, 0 capitalistas. Existem só 5 bilionários no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, que saiu ontem. Então, o problema do Brasil não é que é um país pobre, é que é um país muito desigual. Poucos têm tudo e nós não temos quase nada. A universidade deveria ser para vocês chegarem lá, assina, quero fazer odonto, começa segunda. Não deveria ter processo seletivo. É que é um truque para vocês, filhos de trabalhadores pobres da escola pública, terem que pagar Unisquina. Unisquina porque eu não quero citar o nome dessas universidades ruins aí que 6 parcelas de 199 dão um diploma para a pessoa. A UFPEL, a URGS, a FURG, as boas universidades são para os ricos. Aí o Gabriel lá passa para medicina, só que os pais dele vivem de salário mínimo. No primeiro dia de aula o professor diz que tem que cobrar tal e tal livro, senão nem vem na segunda aula. Esses livros custam R$2.000. Ele desiste da medicina. Entendem? Derrubaram a presidente Dilma Rousseff do poder, muito por isso. Lei do capitalismo é lei da oferta e da procura. Se todos vocês pudessem ser médicos, se vocês, digamos que algum fosse humano de vocês, um bom humano, vocês pensariam, para que cobrar R$500 a consulta, eu vou cobrar 100. Se um fizesse isso, o que os outros teriam que fazer? Baixar os preços também e cobrar 100. Porque senão perderiam toda a clientela para o mais barato. Logo, ser médico se tornaria popular. E aí, os médicos que gostam de ser médicos para terem carros melhores, casas melhores, postarem foto em BC, que pode ser Beto Carreiro ou Balneário Camboriú. E meus alunos, vocês sabem que ninguém desce para BC, porque norte não é em cima e sul não é embaixo. Se eu me parar nessa cadeira, eu estou aumentando minha altitude. E norte e sul é o quê? Latitude.
Então ninguém desce para BC. Foi um cara que não teve aula de geografia que escreveu essa música. Nunca digam vou subir a Dom Joaquim, vou descer a Bento Gonçalves. Porque só se sobe em escada, em cadeira. Se vocês subirem de helicóptero, vão aumentar a altitude com relação ao quê? Nível do mar. Tudo tem que ser comparativo. Perante um anão, eu sou muito alto. Perante um jogador de basquete, eu sou muito baixo. Então, é em relação ao nível do mar, a altitude. Todas as relações neste sistema que vivemos são capital que explora o trabalho. Pi, 3,1444444444. Em matemática, economia significa trabalho. Alguma dúvida até agora? A geografia é a ciência que estuda o subdividido em 3. Espaço geográfico é a relação Sociedade. com... Natureza. Perfeito, perfeito, maravilhosos, estão demais hoje. É isso aí. Isto é geografia. Não é descrever, não é mandar copiar de livro didático, não é passar questionário, não é decoreba chata, mas por fim, tenho que explicar uma coisa. Vocês já ouviram falar que o universo é infinito? Por que é infinito? Ninguém nunca provou que Já ouviram falar em Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Cateto, hipotenusa, blá blá blá. Aí o cara achou difícil. O Magrão inventou o troço, descobriu o troço, aí tu só tem que aplicar e tu erras. Não dá, né? Os filósofos gregos antigos, os mais conhecidos são, nesta ordem, Sócrates, Platão, o meu preferido, e Aristóteles. Eles sabiam que tudo é matemática. Isso aqui é matemática. Que precisou de um arquiteto, de um pedreiro e tal, cálculos matemáticos para construir uma parede que não cai. Então o mundo real é uma representação da matemática. Nós só conhecemos os planetas do sistema solar, tá? E muito mal. Raiz quadrada de 81, quanto era mesmo? Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 9. Aí os caras pensaram assim, olha que maravilha. Aí tem gente hoje que fala, se tu trabalhares, meu irmão, os pastores geralmente, tu vais ficar rico, calculem comigo. Uma faxineira que ganha R$1.000 por mês, se trabalhar 30 anos lavando o banheiro defecado dos outros, quando é que ela fica rica? Acabei de comprovar que rico já nasce rico. Tanto é que o Elon Musk é rico porque o pai dele sempre viveu de explorar diamantes na África subsaariana com trabalho escravo. Se nasce rico, não se fica rico. Salve raras exceções, mas em ciência, a exceção serve para o quê? Para uma coisa só. Em ciência, a exceção serve para comprovar que a regra está certa. Olha o que esses gênios brilhantes, que existem pouquíssimos hoje, filósofos gregos antigos, pensaram. E lhes pergunto, qual é a raiz quadrada de 2? Vamos, qual é a raiz quadrada de 2? Quanto vezes quanto que dá 2? 1 não, 1 vezes 1 é 1. 1 vírgula alguma coisa. E se os números são infinitos e não acaba, e o universo é a manifestação dos números, a manifestação concreta dos números,
se há números infinitos, é óbvio que o universo também é infinito. Essa é uma das grandes contribuições destes filósofos gregos para nós. Por hoje é só, valeu!